Você ouviu falar do sósia do Messi no Irã? Reza Parastesh, um iraniano que se parece muito com a estrela do futebol Lionel Messi, viveu uma vida cheia de reviravoltas. Imagine caminhar na rua e ser abordado por fãs pedindo selfies, achando que você é uma lenda do futebol mundial. Embora essa semelhança tenha trazido fama e admiração para Reza, também trouxe problemas legais. A confusão pública às vezes complicava sua vida, pois ele lidava com a alegria da fama e as dificuldades de ser confundido com outra pessoa. Sua história mostra como uma simples semelhança pode mudar radicalmente a vida. É surpreendente ver como o mundo reage quando alguém se parece com uma celebridade. Reza aceitou sua situação única, participando de vários eventos na mídia e despertando o interesse de muitos. Você já encontrou alguém que se parece com uma pessoa famosa? O que você faria no lugar dele? Você sabia que o TESS está mudando a forma de descobrir exoplanetas? Lançado em abril de 2018 por um foguete Falcon 9 da SpaceX, o TESS, ou Satélite de Pesquisa de Exoplanetas por Trânsito, tem uma missão empolgante de encontrar planetas fora do nosso sistema solar. Diferente do nosso Sol, esses exoplanetas orbitam outras estrelas, e o TESS atua como um detetive espacial, explorando esses mundos ocultos. Ele faz isso observando como as estrelas ficam mais fracas quando um planeta passa na frente delas, um processo chamado trânsito. Esse método permite que os cientistas determinem e analisem os tamanhos desses planetas e suas distâncias em relação às estrelas. Estudando exoplanetas, o TESS nos ajuda a entender a diversidade dos sistemas planetários no universo, alguns dos quais podem até ter condições para a vida. Imagine se descobríssemos um novo planeta parecido com a Terra. Com o TESS na linha de frente, a busca por vizinhos extraterrestres se tornou mais emocionante do que nunca. O que iremos descobrir a seguir? Veja o que realmente acontece quando a angústia nos domina. A angústia psicológica é uma experiência complexa que afeta muitas pessoas, especialmente em momentos difíceis. Essa turbulência emocional pode se manifestar de várias formas, incluindo ansiedade, tristeza e estresse intenso, fazendo com que as pessoas se sintam presas em suas próprias mentes. As raízes da angústia psicológica geralmente estão ligadas a experiências traumáticas, doenças crônicas ou pressões externas, como as expectativas da sociedade. Ao contrário das lesões físicas, que podem ser tratadas facilmente, a dor mental tende a permanecer oculta, dificultando a empatia dos outros em relação ao sofrimento de alguém. Essa invisibilidade pode gerar vergonha, alimentando sentimentos de isolamento que dificultam a recuperação. Os efeitos se espalham por muitos aspectos da vida, impactando relacionamentos, desempenho no trabalho e bem-estar geral, criando um ciclo implacável que parece inquebrável. No entanto, existe esperança na forma de estratégias de cura. O apoio de amigos, familiares ou profissionais de saúde mental pode ser fundamental. Reconhecer a angústia e discutir os sentimentos abertamente pode ser um poderoso primeiro passo em direção à recuperação. Todos merecem encontrar conforto e retomar o controle de suas vidas, então por que esperar para buscar ajuda? Conheça Augusto, o incrível fauno noturno da natureza. Essa pequena criatura tem apenas 70 milímetros de altura e 15 milímetros de largura, mas esconde muitas curiosidades. Augusto é perfeitamente adaptado a ambientes com pouca luz, tornando-se um mestre das explorações noturnas. Com suas feições delicadas e movimentos ágeis, esse fauno noturno se move facilmente nas sombras, buscando alimento e evitando predadores. As características físicas únicas de Augusto permitem que ele se camufle no ambiente, garantindo sua segurança durante as aventuras noturnas. Curiosamente, apesar de seu tamanho diminuto, Augusto desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando a manter o equilíbrio nos lugares que habita. Então, da próxima vez que você encontrar uma criatura com adaptações tão impressionantes, lembre-se do extraordinário Augusto, um exemplo perfeito das maravilhas da natureza. Quais outras maravilhas, na sua opinião, estão esperando para serem descobertas? Adivinhe o que realmente inspira a criação de brinquedos? O pai do artista fez cópias exatas de carros vietnamitas para seus filhos, usando madeira e ferramentas tradicionais, mas ele não parou por aí. O inteligência artificial entrou em cena, ajudando a criar moldes para melhorar o processo de fabricação dos brinquedos. Essa combinação de artesanato antigo e tecnologia moderna resultou em brinquedos que se movem como nunca antes. Em vez de modelos estáticos simples, esses carros podem mostrar movimentos realistas, cativando as crianças e estimulando sua imaginação.
A fusão de arte e inovações modernas mostra como a tecnologia pode dar nova vida a ofícios tradicionais. É incrível ver como o amor de um pai por seus filhos e o uso inteligente da IA podem transformar brinquedos simples em criações extraordinárias. Quem diria que carros de brinquedo poderiam ser uma combinação de criatividade, engenharia e progresso tecnológico? Por que o xadrez tem um campeão mundial? O primeiro campeonato mundial oficial de xadrez aconteceu em 1886, marcando um momento importante na história do jogo. Nesse campeonato, o enxadrista alemão Wilhelm Steinitz enfrentou o americano Johannes Zukertort em uma série de partidas. Steinitz venceu, conquistando o título e estabelecendo o reconhecimento oficial do xadrez como um esporte competitivo. Antes desse evento, o xadrez era jogado por diversão e as vitórias eram muitas vezes reconhecidas de forma informal. O campeonato mudou essa situação, criando um padrão para competições futuras e permitindo que jogadores de todo o mundo almejassem esse título. Hoje, o Campeonato Mundial de Xadrez continua a atrair fãs, mostrando não apenas a habilidade em estratégia e tática, mas também a rica tradição de um jogo que começou há mais de um século. Quem será o próximo campeão? Difícil de acreditar, mas comunidades prosperam sem longas conversas. Em uma pesquisa fascinante sobre conexões humanas, cientistas descobriram que as pessoas podem formar comunidades fortes, mesmo sem diálogos prolongados. Isso desafia nossa visão habitual sobre interação social. Nessas condições, as pessoas se unem, compartilham recursos e se apoiam, promovendo unidade e cooperação. Pense nisso. Embora a comunicação e a socialização sejam importantes, não são as únicas formas de criar laços. Experiências e objetivos comuns podem ser a base de uma comunidade próspera. Essa dinâmica intrigante mostra que a estrutura da sociedade pode ser tecida por ações e valores compartilhados, e não apenas por palavras. Compreender isso pode mudar nossa percepção sobre relacionamentos e construção de comunidades. Então, podemos repensar nossa dependência de conversas quando se trata de nos conectar com os outros. Por que a pressão do oceano ameaça a vida humana? Em grandes profundidades do oceano, a pressão se torna imensa, quase insuportável para o corpo humano. Imagine, a 12.000 pés de profundidade, a pressão é equivalente a ter 50 grandes aviões em cima de você. Essa força extrema esmaga tudo que não foi feito para suportá-la. Para os pesquisadores, isso cria um ambiente hostil com riscos sérios. Até mesmo os submarinos mais modernos enfrentam dificuldades, precisando de materiais grossos e reforçados para sobreviver em tais profundidades. Os exploradores confiam em tecnologias avançadas, como submarinos de grande profundidade, para investigar esses mundos subaquáticos misteriosos. Apesar dos perigos, a curiosidade dos cientistas os impulsiona a explorar territórios desconhecidos, na esperança de revelar os segredos da vida marinha e da história do planeta. Por que continuamos a explorar? Porque entender as profundezas do oceano pode levar a descobertas incríveis, desde novas espécies até a compreensão das mudanças climáticas. Você já pensou no Cavaleiro Mecânico de Da Vinci? No final do século XV, o gênio Leonardo da Vinci desenhou projetos de um incrível cavaleiro mecânico, e é fascinante ver como sua visão resistiu ao tempo. Essa criação inovadora deveria se mover, sentar e até acenar, mostrando o entendimento de Da Vinci sobre mecânica e anatomia, muito antes da robótica se tornar uma paixão moderna. Quase 500 anos depois, em 2002, uma equipe de engenheiros trouxe a ideia de Leonardo à vida, com um modelo totalmente funcional. Essa interpretação moderna destacou não apenas o gênio de Da Vinci, mas também como suas ideias sobre movimento e automação estavam à frente de seu tempo. É surpreendente pensar que as sementes da robótica moderna foram plantadas por um artista e inventor há mais de 4 séculos. Quantas outras ideias da história podem nos inspirar ainda hoje? Durante a Primeira Guerra Mundial, um incrível urso chamado Wojtek se tornou um soldado honorário do exército polonês. Ele foi adotado por soldados que o encontraram órfão na Pérsia e rapidamente se tornou o mascote da unidade. Esta história não é apenas sobre amizade e carinho. Esse urso corajoso teve um papel importante na logística. Wojtek era forte o suficiente para ajudar a transportar projéteis de artilharia e munições, tornando-se um membro único e indispensável da equipe. Ele frequentemente marchava ao lado dos soldados, levantando o ânimo deles e trazendo conforto em tempos difíceis de guerra.
A conexão entre Wojtek e os soldados era realmente especial, mostrando a força da amizade, mesmo em circunstâncias difíceis. Após a guerra, Wojtek se tornou uma celebridade, vivendo em um zoológico na Escócia, onde milhares de pessoas iam vê-lo. Seu legado nos lembra das conexões inesperadas que surgem em períodos de conflito. Não é incrível como um urso pode simbolizar tanta coragem e camaradagem? Você sabia que o coco não é apenas uma fruta? Ele é frequentemente chamado de árvore da vida, e do ponto de vista botânico é classificado como uma drupa. Essa definição única significa que, embora muitas vezes consideremos os cocos como frutas, eles também se encaixam na definição de nozes e sementes. Cada parte do coco é incrivelmente útil. A polpa branca pode ser consumida fresca, seca ou utilizada em diversos pratos, enquanto a água dentro é refrescante e hidratante, criando bebidas deliciosas. A casca dura pode ser transformada em cordas, tapetes e até combustível. Curiosamente, a casca pode ser usada para fazer tigelas ou instrumentos musicais, o que destaca sua versatilidade. Com tantas aplicações, não é surpreendente que em muitas culturas o coco seja celebrado por sua contribuição à culinária, artesanato e cultura. Então, da próxima vez que você saborear um prato com coco, pense em todas as maneiras incríveis que usamos essa fruta maravilhosa. Qual é a sua maneira favorita de aproveitar os cocos? Acredite ou não, mas na Groenlândia a taxa de alfabetização é de 99%. Esse número impressionante mostra como esse pequeno país insular tem alcançado grandes avanços na educação, mesmo com apenas uma universidade. Com uma taxa de alfabetização tão alta, poderia-se imaginar que há muitas escolas e universidades espalhadas pelo vasto território gelado. No entanto, muitos groenlandeses estudam na única universidade localizada na capital, Nuuk, ou viajam longas distâncias para obter educação superior em outros lugares. Essa situação única destaca a determinação dos habitantes, que priorizam a educação. A combinação de um forte foco cultural no aprendizado e o uso de tecnologias permite que as pessoas adquiram conhecimentos e habilidades, mesmo em áreas remotas. Além disso, o governo da Groenlândia apoia ativamente a educação por meio de várias iniciativas, garantindo acesso a recursos para todas as idades. Desde o conhecimento tradicional dos Inuites até as práticas educacionais modernas, a Groenlândia demonstra que é possível alcançar níveis excepcionais de alfabetização sem muitas instituições. Como uma comunidade tão pequena enfrenta desafios tão grandes com tão poucos recursos? Difícil de acreditar, mas Urano é o planeta mais frio. Embora esteja mais perto do Sol do que Netuno, Urano tem as temperaturas mais baixas do nosso sistema solar. Poderíamos esperar que os planetas mais próximos do Sol fossem mais quentes, mas Urano desafia essa ideia. Uma das principais razões para esse frio intenso é a sua inclinação axial estranha, que é de cerca de 98 graus. Essa inclinação incomum resulta em estações extremas em Urano, e algumas partes do planeta ficam em escuridão constante por muitos anos. Além disso, ao contrário de alguns outros planetas, Urano não possui calor interno significativo, enquanto planetas como Júpiter e Saturno retêm calor de sua formação ou o geram ao longo do tempo. Urano parece ter esfriado mais com o passar dos anos. Como resultado, a temperatura pode cair até 224 graus Celsius, 371 graus Fahrenheit. Então, enquanto Netuno pode estar ensolarado, Urano definitivamente está coberto. Você sabia que os dentes dos bebês começam a se desenvolver ainda no útero? Esse processo incrível significa que os dentes de leite, que aparecem entre 6 e 12 meses após o nascimento, se formam muito antes do que muitos imaginam. Esses primeiros dentes são importantes não apenas para ajudar a criança a mastigar mais tarde, mas também para o desenvolvimento da fala. Imagine quão complexo é o crescimento pré-natal, considerando que nossos primeiros dentes se preparam muito antes de darmos a primeira mordida em um alimento sólido. Os dentes de leite são uma parte essencial desse processo, pois criam a base para os dentes permanentes saudáveis que virão depois. Essa sequência surpreendente destaca toda a preparação que ocorre no útero, ressaltando a complexidade do desenvolvimento humano. Então, da próxima vez que você ver o sorriso de um bebê, lembre-se de que por trás dessas adoráveis sorrisos sem dentes, há um pouco de ciência. Prepare-se para se surpreender com girafas silenciosas. Ao contrário da maioria dos animais, as girafas não têm cordas vocais, o que significa que não podem emitir sons como normalmente esperamos.
Em vez disso, essas criaturas incríveis se comunicam por meio de sinais infrassonoros, que são ruídos de baixa frequência, inaudíveis para o ouvido humano. Imagine como é se comunicar com amigos sem fazer barulho. Esses sons podem viajar longas distâncias, permitindo que as girafas se comuniquem em vastas extensões da savana. Embora possamos imaginar um animal barulhento, as girafas são mestres da comunicação discreta. Elas usam essa habilidade para se manterem conectadas e alertar umas às outras sobre perigos potenciais. Essa característica única mostra quão diversificado pode ser o mundo animal, revelando que a comunicação pode assumir muitas formas. Quais outros segredos as girafas podem esconder? Você já se perguntou por que os lulas de vidro são tão únicas? Essas criaturas marinhas incríveis são quase transparentes, o que as ajuda a evitar a atenção de predadores nas profundezas do oceano. Elas vivem em impressionantes profundidades, de 200 a 1000 metros, e se adaptaram muito bem às águas escuras e frias. Seus corpos transparentes permitem que se misturem ao ambiente, tornando-as quase invisíveis para ameaças ocultas. Mas não é apenas a transparência que as torna especiais. Elas possuem estruturas únicas chamadas fotóforos, que podem emitir luz. Essa habilidade as ajuda a se comunicar ou a confundir predadores em perigo. As adaptações incríveis dos lulas de vidro mostram como a vida pode prosperar, mesmo nas condições mais desafiadoras, revelando um mundo de maravilhas e mistérios logo abaixo da superfície do oceano. Não é surpreendente como a evolução molda esses seres para a sobrevivência? É difícil acreditar que Beethoven era surdo, mas continuou a compor. Após perder a maior parte da audição, o lendário compositor Ludwig van Beethoven não deixou que isso o impedisse de criar música incrível. Surpreendentemente, ele se adaptou à sua deficiência, usando cadernos para se comunicar com amigos e colegas. Eles escreviam mensagens, perguntas e pensamentos, e Beethoven respondia por escrito, o que o mantinha conectado enquanto trabalhava em suas obras-primas. Historiadores consideram esses cadernos inestimáveis. Ao reunir as anotações, conseguiram reconstruir conversas inteiras, oferecendo uma visão única de sua vida e pensamentos nos últimos anos. Imagine a determinação que Beethoven precisou para continuar compondo sinfonias e sonatas quando já não podia ouvi-las. Sua história é inspiradora, mostrando que mesmo diante de grandes dificuldades, a paixão e a inovação podem florescer. Não é interessante pensar nas conversas que ele teve, permitindo que superasse suas limitações? As pulgas são alguns dos animais mais rápidos da Terra, e sua incrível velocidade impressiona os cientistas. Esses pequenos artrópodes com apenas alguns milímetros de comprimento possuem um mecanismo único para se mover rapidamente. Elas usam uma cauda especial chamada furca, que funciona como uma mola. Quando se preparam para saltar, a furca se estica, acumulando energia como uma mola tensionada. No momento em que a soltam, elas disparam para o ar com uma força impressionante, alcançando mais de 350 saltos por segundo. Essa habilidade surpreendente as ajuda não só a escapar de predadores, mas também a se orientar rapidamente em seus pequenos e complexos habitats. Seus movimentos ágeis chamaram a atenção de biólogos que estudam sua mecânica e comportamento para entender melhor a velocidade no mundo animal. Então, da próxima vez que você ver uma pequena pulga pulando no chão ou em uma folha, lembre-se de que esse minúsculo ser é um campeão de velocidade, mostrando a engenhosidade da natureza. O que você acha que as ajudou a alcançar tamanha agilidade? Você consegue imaginar como os cães nos amam? Pesquisas mostram que os cães têm uma conexão emocional com os humanos, semelhante à que eles têm com outros cães. Essa descoberta incrível revela que quando nossos amigos peludos nos veem, o cérebro deles se ativa da mesma forma que ao encontrar outro cão. Na verdade, estudos indicam que os centros de prazer dos cães são ativados até mais intensamente quando estão com seus donos do que quando estão com outros cães. Isso mostra que eles realmente valorizam seus companheiros humanos, vendo-nos não apenas como provedores e guias, mas como membros amados da família. Assim como nós, os cães também desejam amor e interação. Portanto, da próxima vez que seu cão olhar para você com aqueles grandes olhos expressivos, lembre-se, não é só porque ele quer um petisco. Eles veem em você uma parte importante de sua felicidade e bem-estar emocional, ressaltando a mágica conexão entre cães e humanos.
Você vai se surpreender ao descobrir que os programas de culinária são roteirizados. Muitos espectadores adoram a emoção e o drama das competições culinárias, mas nos bastidores a realidade é bem diferente. Os participantes geralmente recebem seus ingredientes semanas antes das gravações, o que lhes permite planejar e ensaiar seus pratos. Embora isso possa parecer injusto, transforma a cozinha em um grande espetáculo, em vez de um teste espontâneo. Além disso, não são apenas os participantes que enfrentam dificuldades. Os restaurantes que aparecem em programas de reforma muitas vezes enfrentam sérias consequências, e muitos fecham logo após a exibição de seus episódios. Os produtores podem prometer um futuro brilhante, mas a pressão do público pode levar a problemas financeiros. Os fãs ficam se perguntando o que realmente acontece quando as câmeras param de gravar. O brilho e o glamour podem esconder problemas sérios, tanto para os participantes quanto para os estabelecimentos, fazendo-nos repensar o que vemos nas telas. Você consegue adivinhar o que realmente move a mecânica quântica? A mecânica quântica sugere que, teoricamente, você poderia passar a mão através de uma parede. Isso pode parecer ficção científica, mas é baseado no estranho mundo das partículas subatômicas. Na mecânica quântica, as partículas são descritas por funções de onda, o que significa que elas existem em uma nuvem de probabilidades e não em posições fixas. Portanto, embora sua mão seja sólida e pareça obedecer às leis normais da física, há uma pequena chance de que suas partículas possam atravessar a parede sem violar nenhuma lei. Esse fenômeno, conhecido como tunelamento quântico, tem aplicações reais. Por exemplo, é importante para o funcionamento de tecnologias modernas, como transistores e células solares. Embora a probabilidade de você passar através de uma parede seja extremamente baixa, isso desafia nossa compreensão do universo e mostra o quão estranho e fascinante pode ser o mundo quântico. Não é incrível? Você já provou a magia do kimchi? Este prato querido não é apenas um acompanhamento saboroso, é uma base da cultura coreana, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material em 2013. O kimchi é mais do que apenas legumes fermentados, representa tradição, comunidade e mudanças sazonais. Todo outono, famílias na Coreia se reúnem para preparar o kimchi, um processo conhecido como kimjong, garantindo que tenham o suficiente para enfrentar os meses frios do inverno. Imagine as cores vibrantes do repolho napa, rabanetes e especiarias se unindo em um grande esforço comunitário. A preparação geralmente envolve cada membro da família assumindo tarefas específicas, como cortar os legumes ou misturar a pasta de pimenta saborosa. Uma vez montado, o kimchi é guardado para fermentar, desenvolvendo seu sabor azedo característico, rico em probióticos, tornando-se uma adição saudável a qualquer refeição. Essa experiência compartilhada não apenas fortalece os laços familiares, mas também conecta pessoas de diferentes gerações à medida que passam receitas e técnicas secretas. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de kimchi, lembre-se de que não é apenas comida, é um pedaço da história e da cultura. Poucos sabem, mas existem banheiros luxuosos. No 6º andar do Deji Plaza, em Nanjing, China, está o banheiro público mais luxuoso do mundo, projetado pelo escritório de arquitetura X Plus Living. Ao entrar, você se sentirá em um jardim de primavera, graças à linda decoração com flores vibrantes e plantas verdes. As características do banheiro incluem um incrível piso em forma de asas de borboleta, que cria uma atmosfera mágica, e um teto dourado, decorado com delicadas figuras de abelhas, que trazem elegância. Este não é apenas um banheiro comum. Ele também é totalmente acessível para pessoas com deficiência, permitindo que todos desfrutem dessa experiência única. Com um design cuidadoso e detalhes luxuosos, este banheiro reinventa o que pode ser um espaço público, transformando um lugar cotidiano em um refúgio encantador. Quem diria que um simples banheiro poderia oferecer uma pausa tão luxuosa no coração de uma cidade agitada? Prepare-se para se surpreender com o poder do seu nariz. Você sabia que o nariz humano pode distinguir 50 mil cheiros diferentes? Essa habilidade incrível mostra o quão sensível é o nosso sistema olfativo. Muitas vezes, nosso olfato é subestimado, pois funciona silenciosamente nos bastidores, mas desempenha um papel importante em nossas vidas diárias. Desde identificar comidas deliciosas até relembrar momentos especiais, nosso nariz influencia muito a forma como percebemos o mundo. Os receptores olfativos na nossa cavidade nasal
captam os cheiros e enviam sinais para o cérebro, ajudando-nos a interpretá-los. Essa capacidade pode ser afetada por fatores como genética, idade e até mesmo o ambiente. Então, da próxima vez que você sentir o aroma de biscoitos fresquinhos ou a frescura da chuva, lembre-se de que seu nariz está trabalhando arduamente, captando detalhes que nem todos conseguem perceber. Não é incrível? Fato surpreendente sobre as cores da Grande Depressão. Durante esse período difícil, as cores vibrantes se tornaram as principais no design de interiores e móveis. Quando a economia enfrentava dificuldades, os fabricantes perceberam que era mais barato criar tons brilhantes do que suaves. Essa revolução colorida não só ajudou a economizar, também levantou o ânimo das pessoas naqueles anos difíceis. Imagine entrar em um cômodo pintado de amarelo ensolarado ou azul vibrante e seu humor melhora instantaneamente. Os proprietários de casas adotaram essas cores alegres, criando um refúgio visual da dura realidade da vida. De certa forma, essas cores se tornaram um símbolo de esperança e resiliência, mostrando como a criatividade pode florescer mesmo em tempos difíceis. Então, da próxima vez que você admirar uma casa colorida, lembre-se de suas raízes no passado, quando a cor trouxe alegria e conforto a muitos. Vamos revelar a verdade sobre a história dos brinquedos. Em 1995, os brinquedos deram um grande passo no cinema, tornando-se o primeiro filme totalmente feito por computador. Este filme revolucionário foi criado pelo estúdio Pixar e apresentou ao público um mundo mágico, onde os brinquedos ganham vida quando as pessoas não estão olhando. O gênio criativo dos brinquedos foi um visionário chamado John Lasseter, que usou tecnologias modernas para levar personagens como Woody e Buzz Lightyear às telonas. Diferente da animação tradicional, que é feita à mão, os visuais vibrantes dos brinquedos foram totalmente criados por computadores, tornando-o um pioneiro no cinema digital. O público ao redor do mundo celebrou seu sucesso não apenas pela animação inovadora, mas também pela história tocante e personagens memoráveis. Os brinquedos estabeleceram um novo padrão para filmes de animação, influenciando muitas obras posteriores. Sua estreia marcou o início de uma nova era na animação, mostrando como a tecnologia pode contar histórias ricas e envolventes. Você consegue imaginar um mundo sem a influência dos brinquedos? Acredite ou não, mas a batata já foi um tabu na França. No século XVIII, muitos acreditavam que esses tubérculos não eram comestíveis e serviam apenas para o gado. Mas tudo mudou graças ao persistente farmacêutico Antoine-Augustin Parmentier. Ele viu o potencial da batata para alimentar as pessoas em tempos de escassez. Para mudar a opinião negativa, Parmentier cultivou batatas em um campo protegido, o que chamou a atenção. Os moradores intrigados começaram a experimentar secretamente esse vegetal antes desprezado. No final, Parmentier foi além e organizou degustações de batata, conseguindo até convencer o rei Luís XVI a apoiar esse alimento. Seus esforços mudaram a opinião pública, e a batata se tornou um alimento básico na França e além. Não é incrível como a dedicação de uma pessoa pode mudar a história? É verdade que as árvores vivem mais de 4.000 anos? É impressionante, mas certas árvores, como o extraordinário pinheiro de Bristol Cone, existem há mais de 4.000 anos. Essas árvores magníficas prosperam em altitudes desafiadoras no oeste dos Estados Unidos, onde testemunharam o surgimento e a queda de civilizações antigas, além dos nossos avanços tecnológicos modernos. Sua notável longevidade se deve a uma combinação de condições de vida severas e uma resiliência impressionante. Os pinheiros de Bristol Cone se desenvolvem em solos rochosos e suportam temperaturas extremas, adaptando-se ao longo dos séculos para preservar sua energia, com uma taxa de crescimento notavelmente lenta. Essa estratégia permite que eles resistam ao passar do tempo. Além disso, a madeira dessas árvores é excepcionalmente densa e resinosa, tornando-as naturalmente resistentes a insetos e decomposição. À medida que amadurecem, os pinheiros de Bristol Cone ganham resistência, parecendo monumentos vivos da natureza. Imagine esses antigos sentinelas observando silenciosamente o mundo e guardando segredos sobre a história do nosso planeta. Cientistas os estudam diligentemente, revelando informações sobre as mudanças climáticas e a Terra antiga. Não é fascinante pensar que essas árvores atemporais têm histórias tão ricas quanto as da civilização humana? Descubra a vida fascinante de Varna Asli-Wortle. Nascida no século XVII, Varna Asli-Wortle ocupa um lugar interessante na história, especialmente para quem se interessa por genealogia.
ela foi casada com William de Orons, o que sugere suas vidas e conexões em um período de grandes mudanças na Europa. O século XVII foi uma época de explorações, descobertas científicas e agitações sociais, tornando-o fascinante para o estudo da história. O casamento de Varna com William também pode refletir as dinâmicas sociais da época, possivelmente revelando novos aspectos das relações familiares, da política local ou das rotas comerciais. Historiadores e genealogistas podem encontrar sua história rica em oportunidades para uma compreensão mais profunda da vida das pessoas daquele tempo. O que poderíamos descobrir sobre o mundo de Varna se pudéssemos olhar para sua vida? Vamos revelar a verdade sobre o lêmure de patas lentas. Esse pequeno primata é não só adorável, com seus grandes olhos e personalidade tranquila, mas também tem um segredo incrível. Ele é o único primata venenoso do planeta. Habitante das florestas do Sudeste Asiático, o lêmure de patas lentas possui uma adaptação única que o diferencia dos outros. Ele tem uma glândula especial em seu braço que libera uma substância tóxica. Quando o lêmure morde, o veneno pode causar reações graves, como necrose, quando os tecidos começam a morrer, e paralisia, que pode incapacitar sua presa ou até mesmo protegê-lo de predadores. Esse veneno especial é usado principalmente para defesa, já que os lêmures de patas lentas não são os animais mais rápidos. Em vez disso, eles contam com sua camuflagem e esse veneno incomum para afastar ameaças. Não é incrível como a natureza cria estratégias tão únicas de sobrevivência? Prepare-se para se surpreender com essa reação épica de dominó. Recentemente, cientistas descobriram um projeto incrível de dominó que usou mais de 100 mil peças individuais, criando um espetáculo impressionante que durou vários minutos. Não foi apenas uma diversão, foi uma combinação incrível de arte e engenharia. Cada peça de dominó cuidadosamente posicionada contribuiu para uma reação em cadeia que encantou o público, mostrando como um simples jogo pode se transformar em uma apresentação magistral. Os construtores dedicaram imensa paciência, precisão e criatividade na montagem, exibindo habilidades incríveis ao criar caminhos e padrões que fluíam uns nos outros. O espetáculo visual cativou a audiência e mostrou como objetos do dia a dia podem criar algo realmente extraordinário. Quem poderia imaginar que uma fileira de blocos poderia se transformar em uma inspiradora demonstração de trabalho em equipe e arte? Você consegue imaginar que a Islândia é uma maravilha vulcânica? Esta incrível ilha, localizada no Atlântico Norte, é famosa por suas paisagens vulcânicas impressionantes e muitos corpos d'água naturais. Com cerca de 130 vulcões, a atividade geológica da Islândia é uma das suas características mais fascinantes. As erupções não apenas moldam a terra, mas também criam fontes termais e campos de lava que atraem turistas de todo o mundo. Geysers quentes e magníficas cachoeiras como Gullfoss mostram a força e a beleza da natureza. Além disso, a geografia única da Islândia oferece uma abundância de fontes e lagos de água doce, fornecendo água cristalina para seus habitantes. Essa combinação de paisagens ardentes e águas tranquilas confere à Islândia seu charme extraordinário. Você já sonhou em explorar um lugar onde fogo e gelo se encontram? Difícil de acreditar, mas os camarões flecha são pequenos super-heróis. Com apenas 1 a 2 polegadas de comprimento, essas criaturas incríveis têm uma pinça especial que estala tão rápido que cria uma bolha que se move a mais de 60 milhas por hora. Quando essa bolha estoura, gera calor tão intenso quanto a superfície do Sol e cria uma poderosa onda de choque. Essa ação explosiva não é apenas para mostrar, permite que os camarões flecha atordoe ou até mate suas presas. Essa técnica de caça fascinante destaca uma das adaptações mais incomuns da natureza no mundo animal. Imagine a surpresa dos peixes pequenos ao se depararem com um predador tão pequeno, mas poderoso. A pinça do camarão flecha não é apenas uma arma, é uma maravilha da biologia, mostrando como a evolução pode levar a estratégias de sobrevivência incríveis. Quem poderia imaginar que algo tão pequeno poderia ter uma força tão impressionante? Difícil de acreditar, mas os tamanhos de café variam pelo mundo. No Zisekponewa, uma xícara pequena de café às vezes parece média ou grande em comparação com os padrões europeus. Muitos ficam surpresos ao descobrir que uma xícara pequena americana pode conter cerca de 350 ml, enquanto uma xícara pequena europeia típica tem cerca de 240 ml. Essa diferença está relacionada às preferências culturais. Os europeus geralmente preferem porções menores e mais concentradas de café,
como o expresso. Nos Aetiola, o consumo de café mudou para xícaras maiores, que muitas vezes podem ser personalizadas com xaropes ou chantilly. Essa tendência reflete o ritmo acelerado da vida de muitos americanos, que preferem beber de uma grande xícara enquanto estão em movimento. Então, da próxima vez que você pedir um café, lembre-se de que o que você considera pequeno pode ser grande demais para seus amigos europeus. Por que você acha que existem essas diferenças de tamanhos? Você já se perguntou por que os dias em Mercúrio são tão estranhos? As dinâmicas de tempo peculiares de Mercúrio são um resultado fascinante de sua captura gravitacional pelo Sol. Sendo o planeta mais próximo da nossa estrela, Mercúrio sofre uma forte atração gravitacional solar, que gradualmente desacelerou sua rotação ao longo de milhões de anos. Isso significa que um dia em Mercúrio, ou o tempo necessário para uma rotação completa em torno de seu eixo, é incrivelmente único. Na verdade, se você vivesse lá, comemoraria seu aniversário antes de ver um nascer e um pôr do sol completos. Um dia em Mercúrio dura cerca de 59 dias terrestres, enquanto seu ano, o tempo necessário para orbitar o Sol, é de apenas cerca de 88 dias terrestres. Essa conexão estranha entre rotação e órbita cria sensações incomuns para aqueles que imaginam a vida em Mercúrio. Pense em como seu ritmo diário mudaria em um ambiente tão cósmico. Vamos desvendar a verdade sobre os portões remanescentes. Este termo intrigante simboliza nossa época moderna, mostrando como algumas ideias resistem ao teste do tempo. Portões remanescentes representam ideias ou elementos que permanecem, mesmo quando mudanças ocorrem ao nosso redor. Pense nisso. Muitas tradições, crenças e práticas continuam a influenciar nossas vidas hoje, como portões fortes que sobrevivem a tempestades. Esses portões podem representar herança cultural, filosofias ou inovações que garantem continuidade em meio a rápidas transformações. Em um mundo movido por tecnologia e desenvolvimento acelerado, é fácil esquecer as lições e valores passados de geração em geração. Aceitar os portões remanescentes nos incentiva a reconhecer as conexões entre nosso passado e presente. Essa conexão pode nos inspirar a encontrar um equilíbrio entre as conquistas modernas e a sabedoria dos nossos antepassados. Então, o que mais a ideia dos portões remanescentes pode nos dizer sobre nosso caminho para o futuro? Descobrir essas conexões pode levar a uma compreensão mais profunda e apreciação de nossas histórias compartilhadas. As zebras têm listras não só por beleza. Esses animais incríveis possuem suas características listras pretas e brancas por razões práticas, que vão além da estética. Pesquisas mostram que esses padrões vibrantes desempenham um papel crucial em confundir predadores, dificultando a identificação da zebra durante a perseguição. Mas não é só isso. As listras das zebras também ajudam a reduzir as picadas de mosquitos. Estudos indicam que as listras criam uma ilusão óptica que os mosquitos têm dificuldade em lidar. Como resultado, as zebras recebem menos picadas, o que as protege de várias doenças transmitidas por esses insetos incômodos. Essas adaptações únicas mostram como a natureza habilmente dota os animais de meios para sobreviver. Então, da próxima vez que você ver uma zebra, lembre-se de que suas listras não são apenas um design chamativo, elas são uma parte importante de seu sistema de defesa. As zebras demonstram que até as características mais simples podem ter funções essenciais na vida selvagem. Não é incrível como a moda na natureza muitas vezes se combina com a praticidade? Todo ano, em Breda, na Holanda, acontece algo incrível, o Carnaval dos Príncipes. Durante 3 dias, a cidade se transforma e as crianças assumem o controle. Este festival vibrante não é apenas sobre fantasias coloridas e desfiles animados. É um momento em que os membros mais jovens da comunidade são celebrados e têm a chance de governar sua cidade. As comemorações começam com uma cerimônia especial de coroação, onde as crianças escolhidas se tornam príncipe e princesa do evento. Elas lideram os desfiles, tomam decisões e até podem criar regras divertidas para o tempo do carnaval. As ruas se enchem de risadas, alegria e diversão, enquanto as famílias se reúnem para aproveitar as apresentações, jogos e deliciosas guloseimas. Essa tradição única ensina as crianças sobre liderança de uma forma divertida e fortalece os laços na comunidade. Portanto, se você estiver em Breda durante esse tempo mágico, prepare-se para celebrar com esses jovens governantes e vivenciar um festival como nenhum outro. Fato surpreendente sobre a reprodução dos enguias.
Em algumas espécies de enguias, os machos têm uma abordagem realmente estranha para romance. Ao encontrar uma fêmea, o macho se agarra ao corpo dela com os dentes e nunca mais se solta. Isso não é apenas um comportamento peculiar, é crucial para a sobrevivência. O macho depende completamente da fêmea para se alimentar, tornando-se cada vez mais dependente dela. Com o tempo, ele se transforma em uma espécie de fábrica de esperma, produzindo esperma que pode fertilizar os ovos de sua parceira. Essa colaboração em comum permite que a fêmea se reproduza de maneira mais eficiente, pois ela sempre tem um estoque de esperma quando precisa. No profundo e escuro oceano, onde esses peixes vivem, encontrar um parceiro é uma sorte rara, por isso esse método extremo aumenta suas chances de transmitir seus genes. A natureza não é incrível em sua criatividade? Essa adaptação única destaca as maneiras incríveis como as espécies evoluíram para sobreviver em suas condições. É surpreendente, mas algumas delas destinam menos de 4% dos recursos arrecadados para as causas que afirmam apoiar. Por exemplo, uma organização de combate ao câncer gerou confusão ao gastar 18 milhões de dólares em serviços de arrecadação de fundos. O detalhe é que esses serviços foram prestados por uma empresa pertencente ao filho do presidente da organização. Esses gastos levantam questões importantes sobre transparência e responsabilidade no setor de caridade. Quando fazemos doações, esperamos que nosso dinheiro realmente ajude, especialmente em questões críticas como o câncer. No entanto, esses exemplos mostram que nem todas as organizações de caridade priorizam sua missão em relação ao lucro. Como doadores, precisamos estar informados e escolher organizações que utilizem nossas contribuições de forma responsável. Então, como podemos garantir que nossas doações realmente ajudem os necessitados? Descubra o que realmente inspira a lenda de Merlin, em Cornwall. Este lugar mágico, localizado no coração da Inglaterra, é considerado o último refúgio do lendário mago Merlin, que fascina as pessoas há séculos. Ele está intimamente ligado ao rei Arthur e aos cavaleiros da Távola Redonda, e sua história é cheia de magia e mistérios. Muitos acreditam que ele está enterrado no magnífico castelo de Tintagel, que se ergue majestoso sobre os penhascos à beira-mar. Este castelo, imerso no folclore arturiano, atrai muitos visitantes que buscam desvendar seus segredos. E não é apenas a história, as paisagens deslumbrantes acrescentam magia a este lugar. Embora algumas lendas descrevam Merlin como um sábio ancião, outras o retratam como um poderoso mago ou um astuto trapaceiro. Cada lenda acrescenta novas facetas à sua imagem, intrigando as pessoas e fazendo-as voltar a Cornwall em busca da verdade por trás do mito. Incrível, mas geradores podem ser perigosos. Geradores portáteis são ótimas ferramentas para fornecer eletricidade durante apagões ou em acampamentos, mas escondem riscos. Muitos não sabem que esses dispositivos práticos podem liberar monóxido de carbono, um gás incolor e sem cheiro, que pode ser fatal se inalado. Quando usados em ambientes fechados ou muito perto de casas, os geradores podem rapidamente encher o ar, com níveis perigosos de monóxido de carbono, causando sérios riscos à saúde ou até morte. Todo ano, ocorrem vários incidentes trágicos devido ao uso inadequado de geradores, levando as autoridades de saúde a estabelecer regras rigorosas para seu uso. Para garantir a segurança, é fundamental sempre usar geradores ao ar livre e em locais bem ventilados. Compreendendo esses riscos e seguindo as orientações de segurança, podemos aproveitar os benefícios dos geradores, protegendo nossos entes queridos. Quando foi a primeira visita a Vênus? Em novembro de 1965, a Venera 3 entrou para a história como a primeira sonda espacial a atingir a superfície de outro planeta, especificamente Vênus. Essa missão marcante lançada pela União Soviética foi um passo importante na nossa busca por explorar o espaço. A Venera 3 enviou dados que ajudaram os cientistas a entender as duras condições em Vênus, incluindo a enorme pressão atmosférica e temperaturas escaldantes que chegam a 900 graus Fahrenheit, 475 graus Celsius. Embora a transmissão de dados tenha sido breve, as informações coletadas abriram caminho para futuras missões de exploração do nosso planeta vizinho. Superando muitos desafios como o calor extremo e a pressão, as missões Venera nos mostraram as possibilidades de explorar mundos além da Terra. Hoje, continuamos a estudar Vênus, fascinados por suas condições únicas e pelo potencial de vida no passado, ou até mesmo no presente. Quais outros mistérios nosso sistema solar esconde? Descubra o que realmente causa o calor dos raios.
Um único raio pode atingir temperaturas 5 vezes mais quentes que a superfície do Sol. Isso equivale a cerca de 30 mil graus Fahrenheit, em comparação com apenas 10 mil graus do Sol. Esse calor intenso ocorre devido à rápida expansão do ar ao redor do raio, enquanto ele se move pela atmosfera, criando um arco elétrico que ilumina o céu. A enorme força dos raios demonstra tanto a beleza quanto o perigo da natureza. Cada explosão não é apenas um espetáculo, é um fenômeno natural que desempenha um papel importante em nosso ecossistema. Os raios ajudam a devolver o nitrogênio ao solo, promovendo o crescimento das plantas. No entanto, eles também podem causar incêndios, danificar edifícios e representar sérios riscos à vida. Compreender o calor incrível dos raios nos ajuda a apreciar sua dualidade, tanto fascinante quanto perigosa. O que mais você pode aprender sobre essa incrível força da natureza? E se eu te contar sobre a estrutura Zemba? Esta impressionante maravilha arquitetônica é não apenas bonita, mas também funcional. A estrutura Zemba possui uma superfície de vidro resistente, que chama a atenção e suporta o passar do tempo. O que realmente a destaca é a magnífica ponte central, que simboliza conexão e energia, incorporando o espírito de unidade em seu design. Uma camada protetora garante sua durabilidade contra diferentes impactos, tornando-a adequada para diversas condições. Além da estética, a estrutura Zemba desempenha uma função importante, promove a interação e melhora o fluxo de energia entre as pessoas. À medida que as cidades se desenvolvem, designs inovadores como o Zemba nos lembram da importância de unir beleza e praticidade. Você já viu um edifício que conta uma história como este? Você sabe o que realmente incomoda nas portas do Model X? As portas Falcon Wing do Tesla. Model X são realmente únicas, mas também ganharam a reputação de serem problemáticas. Feitas para estilo e funcionalidade, essas portas podem ter dificuldades para abrir em espaços apertados, o que se torna um verdadeiro desafio para motoristas em estacionamentos lotados. Imagine como é difícil sair do carro quando há outros veículos estacionados ao lado. Além disso, muitos proprietários enfrentaram frustrações quando as portas congelam em climas frios. Isso significa que, com a queda da temperatura, as portas podem não abrir suavemente, transformando uma simples saída em um verdadeiro quebra-cabeça. Embora o design inovador certamente chame a atenção, ele também levanta questões sobre a praticidade. Vale a pena essas funções futuristas pelos inconvenientes que podem causar? Para muitos fãs da Tesla, a resposta pode ser sim, mas para motoristas comuns, essas características podem se tornar uma verdadeira dor de cabeça. Você pode acreditar que uma barata pode viver sem cabeça. Esse inseto incrível demonstra uma resistência impressionante, conseguindo sobreviver por várias semanas após perder a cabeça. As baratas têm uma habilidade única de funcionar sem cabeça, devido à sua fisiologia. Ao contrário dos humanos, o cérebro delas não é centralizado, mas sim distribuído por todo o corpo, permitindo controlar funções vitais, como movimento e alimentação, mesmo sem a cabeça. Curiosamente, a cabeça da barata é principalmente necessária para comer e beber. Então, no final, o inseto morrerá de sede se não conseguir obter comida ou água. Enquanto a maioria de nós teria dificuldades para sobreviver nessas condições, as baratas existem há milhões de anos, se adaptando a diferentes ambientes e desafios. Sua resistência impressionante as torna uma das criaturas mais resistentes do planeta. Então, da próxima vez que você ver uma correndo pelo chão, lembre-se de quão resilientes esses seres realmente são. Esta notícia chocante pode custar a vida do vencedor do jackpot. Apenas alguns momentos após ganhar um incrível jackpot de 4 milhões de dólares em um cassino de Singapura, um homem enfrentou uma tragédia inimaginável. Ele teve um ataque cardíaco logo após ouvir a notícia que mudou sua vida, mostrando o quão intensas podem ser as emoções. Especialistas acreditam que ganhar uma quantia tão grande pode ter causado um aumento de adrenalina e estresse, levando a essa crise de saúde repentina. Problemas cardíacos podem ser agravados por experiências emocionais intensas, como alegria ou choque. Embora os cassinos sejam feitos para proporcionar emoção e entretenimento, essa história destaca os riscos associados a jogos de azar em grandes quantias. Enquanto o homem celebrava sua vitória, uma reviravolta inesperada transformou a alegria em tragédia. Sua história serve como um alerta, nos fazendo refletir sobre o impacto das emoções extremas em nossa saúde.
O que acontece quando a felicidade e o choque colidem de maneira tão dramática? Isso nos lembra que, embora os jackpots possam trazer sorte, eles também podem ter consequências inesperadas. Você sabia que algumas lagartixas não conseguem andar e respirar ao mesmo tempo? Essa é uma característica surpreendente de certas lagartixas que evoluíram para sobreviver em condições difíceis. Lagartixas como a lagartixa espinhosa da América do Norte têm uma adaptação única que dificulta a realização das duas funções simultaneamente. Quando elas andam, fecham as vias respiratórias, preferindo se mover a respirar. Esse mecanismo incomum as ajuda a evitar a atenção de predadores enquanto se deslocam por terrenos rochosos ou vegetação densa. Nesses ambientes, a velocidade é crucial para a sobrevivência, tornando essa adaptação uma verdadeira prova da engenhosidade da natureza. Imagine como é fugir do perigo sem poder respirar. Isso destaca como as diversas formas de vida se adaptam de maneiras diferentes para sobreviver em seus habitats. Não é fascinante como diferentes seres desenvolveram estratégias tão únicas de sobrevivência? Você sabia que as vacas na Índia são consideradas sagradas? Pode parecer surpreendente, mas na Índia, mais de 200 milhões de vacas andam livremente pelas ruas e são muito respeitadas em várias comunidades. As vacas ocupam um lugar especial na cultura indiana, simbolizando riqueza, força e maternidade. Muitas famílias as tratam com grande respeito, oferecendo melhores condições de vida e alimentando-as com comida nutritiva. Na verdade, no hinduísmo, a vaca é considerada sagrada, o que leva a leis que protegem esses animais de danos. Você provavelmente verá vacas passeando tranquilamente pelas ruas das cidades, e sua presença lembra as tradições culturais profundamente enraizadas. Além disso, algumas organizações trabalham pelo bem-estar das vacas, garantindo que tenham uma vida saudável. Essa conexão única entre vacas e pessoas levanta discussões sobre direitos dos animais e identidade cultural na Índia moderna. Não é incrível como diferentes culturas podem moldar nossa percepção dos animais com os quais compartilhamos este mundo? Acredite ou não, filhotes recém-nascidos são completamente cegos e surdos. Ao nascer, esses pequenos bolinhos de pelo chegam ao mundo totalmente dependentes de sua mãe. Seus olhos e ouvidos estão fechados, o que significa que não conseguem ver ou ouvir nada ao seu redor. Pode ser difícil imaginar um filhote que não pode explorar o novo ambiente, mas não se preocupe, a natureza os dotou de outras habilidades. O primeiro sentido que eles desenvolvem é o tato, que desempenha um papel importante em suas vidas iniciais. Ao tocar o espaço ao seu redor, os filhotes conseguem encontrar sua mãe e receber o calor e a nutrição de que tanto precisam. Essa dependência inicial do tato ajuda a estabelecer um forte vínculo com a mãe, enquanto eles se aconchegam a ela em busca de conforto e segurança. Em apenas algumas semanas, esses pequenos encantos começarão a abrir os olhos e ouvidos, entrando em um mundo totalmente novo, cheio de experiências visuais e sonoras. Essa incrível jornada da vulnerabilidade à descoberta do seu ambiente é um belo lembrete de quão resiliente e adaptável a natureza pode ser. Você já contou quantas palavras você fala em um dia? Em média, os homens usam cerca de 15 mil palavras por dia, enquanto as mulheres usam cerca de 30 mil. Essa diferença interessante nos estilos de comunicação tem chamado a atenção de pesquisadores por muitos anos. Embora possa parecer que as mulheres falam muito, é importante entender que essa diferença não se resume apenas à quantidade. Ela reflete como nos comunicamos uns com os outros. As mulheres costumam ter conversas interpessoais, discutindo sentimentos, relacionamentos e eventos do dia a dia, o que pode resultar em um maior número de palavras. Os homens, por outro lado, podem se concentrar em uma comunicação mais direta, compartilhando informações de forma mais objetiva ou participando de discussões para resolver problemas. Isso não significa que um jeito seja melhor que o outro, eles apenas desempenham funções diferentes na nossa comunicação diária. Então, da próxima vez que você estiver conversando com amigos ou familiares, pense em quantas palavras você usa, como você expressa seus pensamentos e sentimentos. Você é mais falante ou prefere ser mais direto nas conversas? E se eu te contar sobre o legado dos irmãos Wright? Em 17 de dezembro de 1903, a Carolina do Norte foi o palco de um incrível avanço na história da humanidade, quando os irmãos Wright realizaram o primeiro voo bem-sucedido em um avião em Kill Devil Hills, perto de Kitty Hawk. Esse evento marcante não só deu início à era da aviação, mas também transformou para sempre o transporte.
Os irmãos Orville e Wilbur Wright levantaram voo com seu avião, o Wright Flyer, e voaram por apenas 12 segundos, mas esse breve voo simbolizou o começo de uma nova era. Hoje, a Carolina do Norte homenageia seu espírito pioneiro com memoriais e museus, onde os visitantes podem aprender sobre as inovações dos Wright e sua incansável determinação. Todo ano, pessoas de todo o mundo se reúnem para celebrar essa conquista e lembrar como um pequeno voo mudou as viagens e conectou nossas vidas de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Você está pronto para explorar as maravilhas da aviação? Você pode se surpreender. O futebol universitário começou em 1869. Tudo começou em 6 de novembro daquele ano, quando Rutgers e Princeton, então conhecido como o Colégio de Nova Jersey, se encontraram em New Brunswick, Nova Jersey. Imagine um campo onde os jogadores usavam apenas roupas de lã e chutavam uma bola redonda, em vez de usar as mãos. Rutgers conquistou a primeira vitória nesse jogo histórico, que na verdade era bem diferente do que conhecemos hoje. As regras eram flexíveis, pegando elementos tanto do futebol quanto do rugby, e cada lado tinha 25 jogadores. Ao longo das décadas, o futebol universitário evoluiu bastante, estabelecendo regras e normas mais organizadas. No final do século XIX e início do século XX, esse esporte se tornou popular em todo o país, levando a rivalidades acirradas e enormes estádios que vemos hoje. Você consegue acreditar que um simples jogo, em 1869, lançou as bases para uma tradição americana tão querida? Um fato interessante sobre a bandeira dos Ixmari, Kenya. Um dia, um adolescente criou uma bandeira para um projeto escolar, e seu professor a considerou sem originalidade. No entanto, esse design se tornou a verdadeira bandeira americana que conhecemos hoje. Essa história mostra como é fácil rejeitar ideias que parecem comuns à primeira vista. O jovem artista tinha uma visão que, apesar das críticas, se transformou em um símbolo de unidade e força para toda a nação. Isso nos lembra da importância de estarmos abertos à criatividade, pois o que parece simples ou sem importância pode esconder um potencial extraordinário. Então, da próxima vez que você se deparar com uma ideia que parece não original, pense nas possibilidades que podem estar escondidas por trás dela. Quem sabe, pode se tornar algo marcante. Não é incrível como a arte e a inovação podem nos surpreender? É impressionante, mas animais marinhos raspam pedras em busca de alimento. Esse comportamento incrível pode ser observado em espécies como ouriços do mar e alguns peixes, que possuem dentes especiais para capturar e raspar algas das superfícies rochosas. Esses dentes não são comuns. Eles funcionam como ferramentas naturais, ajudando esses seres a sobreviver no ambiente subaquático, adaptando-se a diferentes tipos de pedras ao seu redor. Esses animais aumentam suas chances de encontrar comida em várias partes do oceano. Essa estratégia alimentar única é essencial para sua sobrevivência, pois as algas fornecem os nutrientes necessários. Sem a capacidade de raspar, muitos animais marinhos teriam dificuldades em encontrar comida suficiente, o que destaca a incrível relação entre sua anatomia e necessidades ecológicas. Então, da próxima vez que você estiver na praia, pense no mundo invisível dessas criaturas fascinantes e no papel importante que desempenham em seu ecossistema. Você sabia que existem enormes nuvens de álcool no espaço? Astrônomos descobriram uma interessante nuvem de gás chamada Sagitário B2, localizada perto do centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Essa enorme nuvem chama a atenção não apenas pelo seu tamanho, mas também porque emite ondas de rádio que podem ser detectadas da Terra. Os cientistas ficam ainda mais surpresos com a quantidade impressionante de álcool que ela contém. Na nuvem Sagitário B2 há álcool suficiente para encher incríveis 400 trilhões de pintas de cerveja. Para ter uma ideia, se juntássemos todo esse álcool, daria para muitas festas. Essas descobertas fascinantes levantam questões interessantes sobre a química e as condições no espaço. Como se formou tanta quantidade de álcool nessa nuvem de gás? Estudar essas nuvens espaciais ajuda os cientistas a desvendar os mistérios do nosso universo e entender os processos que criaram as estrelas e planetas que vemos hoje. Você sabe o que realmente afeta nossa atividade mental? Nosso cérebro consome cerca de 1/4 do oxigênio que respiramos, o que mostra suas enormes necessidades energéticas. Esse órgão incrível representa apenas cerca de 2% do nosso peso, mas precisa de muito oxigênio para funcionar bem. Porque o oxigênio é tão importante, ele alimenta os neurônios do cérebro, permitindo que eles enviem sinais e se comuniquem de forma eficaz.
Sem esse gás essencial, nossos pensamentos podem ficar lentos e a capacidade de concentração diminui. Quando você resolve um problema de matemática ou busca uma ideia, seu cérebro está trabalhando ativamente, usando mais oxigênio do que você imagina. Por isso, é importante manter-se ativo e respirar ar fresco para manter a clareza mental. Então, da próxima vez que você estiver pensando em uma questão difícil ou gerando ideias, lembre-se de que seu cérebro é um verdadeiro fã de oxigênio, trabalhando incansavelmente para que seus pensamentos sejam claros e brilhantes. Conheça Tianjun, o robô que correu uma meia maratona. Em uma conquista impressionante da engenharia, o robô humanoide Tianjun completou uma meia maratona em Pequim em 2024, percorrendo incríveis 21,1 quilômetros em menos de 3 horas. Desenvolvido pelo Centro de Inovação em Robótica e Inteligência Artificial, Tianjun não apenas mostrou uma resistência admirável, mas também manteve um ritmo constante durante toda a corrida, evidenciando os avanços em robótica e IA. Este evento notável destaca o quanto a tecnologia avançou, expandindo os limites das capacidades das máquinas. Imagine um robô correndo ao lado de milhares de atletas humanos, provando que a competição não é apenas uma questão de humanos. À medida que nossa compreensão de IA e robótica evolui, quem sabe quais tarefas incríveis essas máquinas enfrentarão na próxima vez? Talvez em breve elas competirão em outros esportes ou realizarão tarefas ainda mais complexas. O futuro parece empolgante, enquanto continuamos a unir as habilidades humanas com tecnologias avançadas. Algumas cobras podem nascer com 2 cabeças devido a uma mutação genética, um fenômeno incrível da natureza que cria uma competição única entre vizinhos em um só corpo. Essa condição, conhecida como bicefalia, pode ocorrer em várias espécies de cobras, incluindo a cobra de jardim comum. Imagine ter 2 cabeças, cada uma com seus próprios pensamentos, lutando pelo controle. Quando se deparam com comida, isso pode gerar conflitos, já que ambas as cabeças podem tentar pegar a mesma presa ao mesmo tempo. Essa rivalidade muitas vezes dificulta a sobrevivência, pois uma cabeça pode acabar atrapalhando a outra. Embora cobras com 2 cabeças sejam raras e geralmente não vivam muito tempo na natureza, seu comportamento incomum atrai a atenção de cientistas e amantes de répteis. Então, da próxima vez que você pensar em cobras, lembre-se de que existem exemplos realmente extraordinários e eles podem ser uma verdadeira dor de cabeça. Você vai se surpreender ao saber que os cisnes cantam. Os cisnes têm uma presença mágica na mitologia antiga e na literatura, frequentemente sendo retratados como criaturas graciosas e musicais. Essa ideia deu origem ao termo canção do cisne, que descreve a representação poética de um cisne cantando uma canção hipnotizante antes da morte. Esse conceito fascinante destaca a beleza e o mistério que cercam essas aves, elevando-as a símbolos de elegância e transformação. Em diferentes culturas, os cisnes aparecem em histórias que ressaltam sua conexão com a música e o romantismo, conquistando os corações do público ao longo dos séculos. Desde os mitos gregos até as peças de Shakespeare, a associação dos cisnes com a canção reflete nosso profundo amor por esses magníficos animais. Portanto, da próxima vez que você avistar um cisne deslizando pelo lago, pense na rica história por trás de sua imagem melodiosa. Talvez haja mais nesses seres do que parece à primeira vista. Você sabia que Michael Jackson influenciou o maior sucesso do Queen? Após um memorável show em Los Angeles, o rei do pop compartilhou suas ideias com Freddie Mercury sobre a música Another One Bites the Dust. Michael, sendo um grande fã do Queen, sugeriu que essa faixa funk poderia agradar aos fãs e se tornar um grande sucesso. Mercury levou esse conselho a sério e o resultado foi incrível. Lançada em 1980, Another One Bites the Dust rapidamente subiu nas paradas e se tornou o single mais vendido do Queen no mundo. Seu baixo marcante e ritmo contagiante a tornaram uma favorita não só entre os fãs de rock, mas também na cena disco da época. A colaboração desses 2 músicos icônicos mostra a força da troca criativa. Quem diria que uma única frase poderia mudar a história da música dessa forma? Você sabia que Cleópatra viveu mais perto do McDonald's? Esse fato interessante conecta 2 eventos históricos que parecem não ter relação. Cleópatra, a última rainha do Egito, governou no 1º século a.C., ou seja, há cerca de 2000 anos. As famosas pirâmides de Gizé foram construídas por volta de 2560 a.C., quase 2500 anos antes de sua época. Vamos para 1955,
quando o primeiro McDonald's foi inaugurado em San Bernardino, Califórnia, marcando o início do fenômeno global do fast food. Isso significa que Cleópatra viveu apenas 2.000 anos antes do primeiro McDonald's, e sua vida começou 2.500 anos depois da construção das pirâmides. É surpreendente pensar como a última governante do Antigo Egito e uma rede moderna de fast food têm uma conexão tão inesperada através do tempo. Essa comparação destaca o quanto nosso mundo mudou ao longo dos milênios e nos lembra que a história pode ser mais interconectada do que pensamos. Não é incrível como as linhas do tempo podem se cruzar de maneiras tão inesperadas? Acredite ou não, mas nas ilhas o tempo difere em 21 horas. Localizadas no Estreito de Bering, as Ilhas Diomedes apresentam uma das discrepâncias temporais mais surpreendentes do planeta. Essas duas ilhas, que estão a apenas 3,7 quilômetros uma da outra, são separadas pela linha internacional de data. A ilha menor Diomede, pertencente aos Hirekshai, segue o horário atual, mas a apenas alguns passos está a ilha maior Diomede, controlada pela Rússia, que está um dia à frente. Imagine atravessar de uma ilha para outra e, em uma curta caminhada, experimentar uma diferença de tempo de um dia. Essa situação única ocorre porque a linha internacional de data zigue-zagueia pelo mundo, criando fusos horários incomuns. Viajantes nessas ilhas frequentemente precisam ajustar seus relógios drasticamente, resultando em histórias incríveis sobre compromissos perdidos e feriados inesperados. Esse aspecto fascinante da geografia do nosso mundo destaca o quão arbitrário pode ser o nosso tempo. Então, da próxima vez que pensar em fusos horários, lembre-se das Ilhas Diomedes e seus horários tão diferentes. Não é interessante? Você sabia que o queijo se torna alvo de ladrões? É difícil acreditar, mas cerca de 4% do queijo mundial é roubado. Essa estatística surpreendente mostra como esse produto lácteo tão amado se torna um item de alto risco para os vendedores. Os roubos de queijo acontecem por várias razões, como o alto custo e a demanda. Muitos tipos de queijo, especialmente os gourmet ou especiais, podem ser bastante caros, o que os torna atraentes para quem quer ganhar dinheiro rapidamente. Alguns vendedores até precisam instalar medidas de segurança, como câmeras e alarmes em suas seções de laticínios, para afastar os ladrões. Curiosamente, esse problema não afeta apenas pequenas lojas. Grandes distribuidores e supermercados também enfrentam essas dificuldades. A indústria do queijo é vasta e diversificada, incluindo tudo, desde cheddar até brie, mas o risco de roubo continua sendo um sério problema. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um pedaço do seu queijo favorito, pense sobre o caminho que ele percorreu e as dificuldades incomuns que enfrentou ao longo do trajeto. Como um conflito por causa de frango mudou a importação de carros. Em 1963, o mundo testemunhou um curioso conflito conhecido como a Guerra do Frango. Tudo começou quando a Europa impôs altas tarifas sobre a exportação de frango dos Ewai, tornando a carne americana mais cara para os consumidores europeus. Os Ewai não ficaram parados e responderam com suas próprias tarifas, focando principalmente em pequenas caminhonetes da Alemanha. Esse inesperado conflito agrícola não só gerou descontentamento, mas também abalou a indústria automobilística, resultando no que chamamos de Imposto do Frango. Esse imposto definiu a política de importação de carros no Zeakneuwa por décadas, influenciando como os fabricantes projetam e precificam seus veículos. Até hoje, as consequências desse conflito inusitado são sentidas, já que muitas pequenas caminhonetes enfrentam altos custos para entrar no mercado americano. Quem diria que um frango poderia causar mudanças tão significativas no comércio de automóveis? Você sabia que apenas 3 pessoas chegaram ao ponto mais profundo do oceano? A Fossa das Marianas, localizada na parte oeste do Oceano Pacífico, é a parte mais profunda do nosso planeta, mergulhando cerca de 11 quilômetros abaixo da superfície. Enquanto 12 astronautas se tornaram famosos por suas viagens à Lua, apenas 3 exploradores corajosos desceram as profundezas esmagadoras dessa fossa. Em 1960, Jacques Piccard e Don Walsh entraram para a história a bordo do submarino Trieste, alcançando o fundo do oceano e revelando um mundo que poucos podiam imaginar. Décadas depois, em 2012, o diretor James Cameron repetiu esse feito em seu submarino Deep Sea Challenger. Ao contrário da Lua, acessível por missões espaciais, a fossa continua sendo um ambiente hostil e misterioso, caracterizado por uma pressão enorme e total escuridão.
Então, por que tão poucas pessoas se atrevem a descer aqui? Os desafios das pesquisas em águas profundas incluem tecnologias complexas, custos significativos e a necessidade de treinamento especial. Com o aumento do interesse pela conservação dos oceanos, os cientistas buscam novas descobertas nas profundezas do oceano. Que maravilhas podem ser encontradas no fundo, ainda não reveladas? Fato surpreendente sobre a longevidade das estrelas do mar. Ao contrário da maioria dos animais, as estrelas do mar não morrem de velhice. Esses seres incríveis têm a capacidade única de regenerar membros perdidos, o que lhes permite viver potencialmente para sempre, desde que evitem predadores, doenças e danos do ambiente. Se uma estrela do mar perder um braço, ela simplesmente cresce um novo. Esse processo de regeneração pode levar tempo, às vezes meses, mas é vital para a sua sobrevivência. Sua biologia única permite que habitem em diferentes ambientes, desde poças de maré até zonas de águas profundas. Curiosamente, algumas espécies de estrelas do mar podem até regenerar uma estrela do mar inteira a partir de apenas um braço, o que destaca sua incrível resistência. Cientistas estudam esses seres para aprender mais sobre regeneração, o que pode inspirar avanços na medicina para os humanos. Então, da próxima vez que você ver uma estrela do mar, lembre-se de que não são apenas objetos interessantes na praia, são sobreviventes extraordinários do oceano. Prepare-se para se surpreender com a incrível transformação de Monarum. Esta vibrante cidade na Alemanha se transformou de uma tranquila vila em uma metrópole populosa com mais de 1 milhão de habitantes. Antigamente era um lugar calmo, onde as pessoas viviam em harmonia com a natureza, mas Monarum se adaptou ao crescimento e desenvolvimento modernos. Com uma rica história, esta cidade abraçou as mudanças, tornando-se um centro de cultura, comércio e inovação. Aqui você encontrará parques deslumbrantes, mercados movimentados e uma arquitetura impressionante que reflete tanto o passado quanto o futuro. A fusão da natureza com a vida urbana torna Monarum um lugar único, onde famílias, jovens profissionais e estudantes se reúnem. Hoje é não apenas um símbolo de crescimento, mas também um testemunho do espírito comunitário. O que você acha que causou essa incrível transformação? Prepare-se para se surpreender com Dakota e Elle Fanning. Você sabia que essas talentosas irmãs escolheram seus segundos nomes como primeiros? Dakota Fanning, que nasceu como Hannah Dakota Fanning, e Elle Fanning, que nasceu como Mary Elle Fanning, seguem uma tradição familiar única que destaca a importância de suas raízes. Essa escolha criativa não só lhes dá nomes marcantes em Hollywood, mas também as conecta com sua herança. Muitos fãs podem se perguntar por que elas decidiram fazer essa escolha. Para Dakota, usar o segundo nome a ajudou a se destacar nas audições quando era criança. Da mesma forma, Ellie sentiu que seu segundo nome refletia melhor sua personalidade e ambições profissionais. Ambas deixaram uma marca significativa na indústria do cinema, estrelando em grandes sucessos. É incrível como uma pequena tradição familiar pode moldar a identidade de duas atrizes de sucesso. O que você acha da escolha dos nomes delas? Você vai se surpreender ao descobrir que os relacionamentos online estão em alta. Em 2017, 19% das noivas disseram que conheceram seus parceiros por meio de plataformas online. Essa mudança representa uma transformação significativa na forma como as pessoas se comunicam e encontram o amor na era digital. O crescimento dos relacionamentos online não apenas alterou os caminhos românticos tradicionais, mas também deu origem a uma indústria próspera, avaliada em cerca de 3 bilhões de dólares por ano. Sites e aplicativos de namoro se tornaram ferramentas essenciais para solteiros em busca de relacionamentos sérios. Desde conversas casuais até conexões sinceras, a internet serve como uma ponte para muitos que buscam sua metade. Com o rápido avanço da tecnologia, só podemos imaginar o quanto esses números vão crescer no futuro. Isso significa o fim dos encontros casuais em festas e cafés. Um fato interessante sobre as dificuldades da pintura de Michelangelo. Embora Michelangelo seja famoso por suas incríveis esculturas, ele surpreendentemente não gostava de pintura. Este renomado artista preferia esculpir mármore a pintar telas, mas no início de 1500 ele aceitou a grandiosa tarefa de pintar o teto da Capela Sistina. Curiosamente, Michelangelo trabalhava deitado de costas, o que era claramente desconfortável para alguém conhecido por sua atenção aos detalhes. Seu desconforto era tão grande que ele expressava suas insatisfações em poemas, destacando sua relação complicada com esse projeto monumental.
O teto da Capela Sistina agora encanta os visitantes com suas cenas complexas, como a famosa criação de Adão, mas o caminho para sua criação foi cheio de lutas e resistência. Imagine dedicar anos a um trabalho que você odeia em nome da arte e da história. Fato incrível sobre Harvey e os jogos. Harvey não é um personagem comum. Ele representa o espírito de trabalho duro em um emocionante jogo de selva que encanta muitos jogadores ao redor do mundo. Esta aventura nos trópicos não é apenas sobre exploração, mas também sobre superar desafios e mostrar dedicação. Os jogadores embarcam em missões empolgantes, onde encontram uma natureza selvagem impressionante e paisagens verdes, enquanto aprendem a importância do trabalho em equipe e da persistência, assim como Harvey. Sua história inspira muitos gamers a mergulharem neste mundo vibrante, onde cada nível oferece novas oportunidades para superar obstáculos e criar laços de amizade. Ao explorar os mistérios da selva, os jogadores celebram não apenas as conquistas de Harvey, mas também as suas, tornando este jogo uma fuga divertida, cheia de alegria e lições significativas. Que desafios emocionantes você aceitará junto com Harvey? Vamos descobrir a verdade sobre a nossa galáxia Via Láctea. Você sabia que a largura da Via Láctea é de impressionantes 105.700 anos-luz? Esse enorme aglomerado de estrelas, gás e poeira é classificado como uma galáxia espiral barrada, o que significa que possui uma estrutura central, em forma de barra feita de estrelas. Mais de 100 bilhões de estrelas dançam em um grande balé cósmico, enquanto a Via Láctea gira como uma gigantesca catraca. Mas aqui está o detalhe. Da nossa perspectiva na Terra, não conseguimos ver toda a galáxia. Em vez disso, observamos apenas uma parte de sua beleza, principalmente devido à poeira e ao gás que bloqueiam nossa visão. Cientistas estudam sua estrutura e movimentos para aprender mais sobre galáxias e o universo como um todo. Compreender nossa galáxia é fundamental para entendermos nosso lugar no cosmos e desvendar os mistérios do espaço. Então, como você vê as maravilhas da Via Láctea? É verdade que as casas móveis surgiram em 1921? Nesse ano, um homem de Nevada deu um passo ousado ao apresentar o que chamou de primeira casa móvel, habilmente montada sobre um chassi de caminhão. Esse design inovador não era apenas um simples trailer. Tinha uma cama aconchegante, um fogão funcional e até um sistema de abastecimento de água, tornando-se um verdadeiro marco para a sua época. Embora essa primeira tentativa não tenha gerado um grande alvoroço imediato, plantou as sementes do que mais tarde se tornaria uma vibrante indústria de casas sobre rodas, como conhecemos hoje. A vida móvel conquistou o coração de muitos americanos, oferecendo liberdade, aventuras e o charme de viajar. Imagine-se acelerando pela estrada aberta, com o conforto de um lar. A ideia de viver onde se deseja mudou a forma como as pessoas veem moradia e estilo de vida. Então, quem sabe, talvez o sonho desse homem tenha mudado para sempre nossa percepção de lar. Como seria sua viagem de carro? Sua incrível música elétrica das melodias de Mario Bros. Bobinas de Tesla modificadas podem criar uma sinfonia de melodias que muitos de nós reconhecemos de nossos videogames favoritos. Esses dispositivos impressionantes, originalmente feitos para gerar eletricidade de alta voltagem, foram habilmente adaptados para reproduzir sons através de descargas elétricas. Quando você vê uma bobina de Tesla em ação, os arcos brilhantes de eletricidade piscam e dançam, imitando as melodias marcantes da trilha sonora de Mario Bros. Essa combinação de tecnologia e arte mostra como a ciência pode transformar eletricidade em um instrumento musical. Imagine ouvir o clássico Dó, 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 enquanto observa as faíscas voando em um ritmo perfeito. Engenheiros e músicos uniram forças para transformar essas maravilhas elétricas em instrumentos musicais, encantando tanto os amantes da ciência quanto os gamers. A criatividade por trás dessa adaptação nos inspira a refletir sobre a interseção entre tecnologia e arte. Quais outras aplicações criativas da tecnologia podemos descobrir no futuro? Você já pensou em como a sorte influenciou a descoberta de Colombo? A viagem de Colombo em 1492 é frequentemente lembrada como um grande marco na exploração, mas na verdade, grande parte de seu sucesso se deveu à sorte, e não a ferramentas científicas avançadas. Colombo usou métodos de navegação da sua época, que eram rudimentares em comparação com o que temos hoje. Seus navios, Ninha, Pinta e Santa Maria, contavam com mapas simples e instrumentos de navegação básicos.
Embora ele e sua tripulação acreditassem que estavam indo para a Ásia, ventos e correntes inesperados os levaram às Bahamas. Essa reviravolta mudou a história, abrindo a América para a exploração e colonização europeias. Portanto, embora Colombo seja frequentemente visto como um grande navegador, é importante lembrar que, às vezes, a sorte desempenha um papel crucial nas descobertas. Você pode acreditar que Anna Baggenhold sobreviveu a essa queda gelada? Esta história incrível começa com Anna, uma apaixonada por esqui, que caiu em um riacho congelado e ficou submersa por mais de 1 hora. O frio extremo desacelerou seu metabolismo, a tal ponto que a temperatura de seu corpo caiu para impressionantes 13,7 graus Celsius, o que é o mais baixo já registrado. Nesse momento, ela estava clinicamente morta, o que gerou preocupações sobre sua vida. No entanto, graças à rápida ação dos socorristas e aos cuidados médicos modernos, Anna teve uma recuperação impressionante. Sua história notável não é apenas sobre sobrevivência, ela demonstra a resiliência do espírito humano e destaca a incrível capacidade do corpo de suportar condições extremas. Agora, Anna inspira muitos com sua história, lembrando-nos de que mesmo diante de dificuldades geladas, a esperança pode prevalecer. Você sabia que os banheiros podem ter cronômetros? Em alguns banheiros públicos, existem dispositivos úteis que monitoram quanto tempo uma pessoa passa dentro. Imagine entrar em um banheiro e ver um cronômetro contando os segundos da sua estadia. Quando o banheiro está livre, o cronômetro geralmente fica verde, sinalizando para os outros que está disponível. Esse sistema ajuda a manter a limpeza e permite controlar o uso. Em lugares movimentados como aeroportos ou shoppings, os cronômetros podem melhorar o fluxo de pessoas, garantindo que ninguém espere muito tempo por uma cabine livre. A ideia de cronômetros em banheiros pode parecer surpreendente, mas contribui para uma melhor experiência para todos. Alguns podem até dizer que isso adiciona um elemento de responsabilidade, incentivando as pessoas a saírem mais rápido. Embora nem todo banheiro público tenha essa tecnologia, aqueles que têm podem nos ajudar a repensar a eficiência em espaços públicos. O que você acha da ideia de cronômetros em banheiros, útil ou invasivo? Você pode se surpreender. A Ilha Socotra é um tesouro. Este lugar remoto se assemelha a uma cápsula do tempo botânica, onde 37% das espécies de plantas se desenvolveram em variedades únicas, que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Imagine-se caminhando por paisagens verdes, repletas de flora em comum, incluindo as impressionantes árvores de sangue de dragão, com suas copas em forma de guarda-chuva. Essas árvores, que recebem o nome do suco vermelho profundo que exalam, não apenas impressionam, mas também foram parte de culturas antigas devido às suas propriedades medicinais. O isolamento da Ilha Socotra permitiu que essas plantas prosperassem e se desenvolvessem em formas especiais, mostrando as maravilhas da evolução e da biodiversidade. Cientistas estudam esse ecossistema único para aprender mais sobre a adaptação das plantas e a conservação ambiental, tornando este lugar interessante tanto para pesquisadores quanto para amantes da natureza. Quem poderia imaginar que uma diversidade tão incrível de vida existe em um canto escondido do mundo? Você pode se surpreender com a Universidade do Hambúrguer do McDonald's. Esta instituição única, fundada em 1961, não se trata apenas de preparar hambúrgueres. Aqui se formam os futuros líderes do McDonald's, aprendendo todos os detalhes do negócio de restaurantes e marketing. Com campi em Chicago, China e Brasil, a Universidade do Hambúrguer se tornou um importante centro de formação para quem deseja ter sucesso na indústria de fast food. Mais de 265 mil estudantes já passaram por suas portas, adquirindo habilidades que muitas vezes os levam a gerenciar franquias do McDonald's ao redor do mundo. O programa abrange tudo, desde atendimento ao cliente até gestão da cadeia de suprimentos, garantindo que os graduados tenham o conhecimento necessário para administrar um restaurante movimentado. Focando na experiência prática e no aprendizado eficaz, a Universidade do Hambúrguer desempenha um papel fundamental na manutenção do status icônico da marca e do compromisso com a qualidade. Quem diria que uma universidade poderia oferecer oportunidades de carreira tão saborosas? Você sabia que a Coca-Cola usa água do mar para produzir suas bebidas? Em regiões com escassez de água doce, a Coca-Cola encontrou uma solução inteligente, utilizando água do mar dessalinizada. Em uma ilha, uma fábrica transformava a água do oceano em água potável através de um processo moderno chamado dessalinização. Essa abordagem inovadora não só mostra a capacidade da Coca-Cola de se adaptar às condições geográficas, mas também é um exemplo raro de como uma bebida popular pode ser feita com recursos marinhos.
Ao remover o sal e impurezas da água do mar, a fábrica garantia que a água atendesse aos padrões de segurança, mantendo o sabor característico da Coca-Cola. Esse método único demonstra como o pensamento criativo pode resolver problemas de recursos e destaca a importância da sustentabilidade no mundo atual. Quem diria que sua bebida favorita poderia vir do mar? E se eu te contar sobre a bandeira única de Moçambique? A bandeira de Moçambique se destaca como a única bandeira nacional no mundo que tem a imagem de um fuzil AK-47. Este símbolo vibrante representa a longa e difícil luta do país pela independência. O design da bandeira combina habilmente o AK-47, que simboliza proteção e resistência, com uma enxada, ressaltando a importância do trabalho e do desenvolvimento agrícola para o futuro do país. Essa poderosa simbologia reflete o equilíbrio que Moçambique busca, defendendo sua soberania e desenvolvendo sua economia. Com as cores verde, preta, amarela e vermelha, a bandeira não apenas conta sua história, mas também lembra os sacrifícios daqueles que lutaram pela liberdade. Portanto, sempre que você ver essa bandeira, lembre-se de que ela conta uma história de coragem e esperança, que ressoa profundamente com o povo moçambicano. Você vai se surpreender ao descobrir como os smartphones são incríveis. Com mais de 250 mil patentes ativas, os smartphones estão entre as invenções mais complexas da história moderna. Cada vez que você desliza o dedo, toca ou baixa um aplicativo, está usando tecnologias avançadas que foram cuidadosamente desenvolvidas e protegidas por patentes. Isso inclui inovações como telas sensíveis ao toque, que reagem aos seus dedos, métodos modernos de otimização de bateria, que fazem seu telefone durar mais, e até câmeras que permitem tirar fotos impressionantes. Empresas e inventores estão sempre trabalhando para melhorar esses dispositivos, tornando-os mais rápidos, inteligentes e fáceis de usar. Imagine as mentes brilhantes por trás dessas criações, que impulsionam a tecnologia e moldam nossa comunicação. Então, da próxima vez que você pegar seu smartphone, pense em todas as soluções de engenharia incríveis e inovações que estão por trás dele. Você consegue imaginar a vida sem ele? Difícil de acreditar, mas existe uma palavra em russo para embriaguez prolongada. O termo zapoi descreve uma experiência muito específica na cultura russa. Ele se refere a um período em que uma pessoa bebe por vários dias seguidos, muitas vezes se isolando de amigos e familiares. Não é apenas uma bebedeira ocasional. É uma imersão profunda na vida que pode levar a sérios problemas sociais e de saúde. Embora outras culturas possam ter termos para situações semelhantes, zapoi ilustra claramente o estado de afastamento, não apenas da vida social, mas também das responsabilidades básicas. É interessante notar que isso reflete as complexas relações de muitas pessoas com o álcool na Rússia, onde a bebida, às vezes, se torna uma forma de lidar com o estresse ou a solidão. Compreender palavras como zapoi enriquece nossa percepção dos hábitos culturais, destacando como a linguagem reflete experiências comuns. Quais outras palavras únicas diferentes culturas usam para descrever o comportamento humano? Acredite ou não, mas o batom já foi proibido na Grã-Bretanha. Em 1770, o parlamento britânico aprovou uma lei inesperada que afetava as mulheres que usavam maquiagem, como o batom. Essa lei não falava apenas sobre beleza. Surgiu de medos sociais, de que as mulheres poderiam usar maquiagem para enganar os homens e fazê-los se casar. Parece loucura, não é? Naquela época, alguns acreditavam que usar batom poderia ser um ato de feitiçaria, uma ferramenta maligna para atrair pretendentes desavisados. Isso reflete as rígidas normas de gênero e preocupações do século XVIII, quando a aparência era frequentemente analisada, e a virtude de uma mulher estava ligada à sua honestidade. Diante desses medos, as leis buscavam controlar as escolhas das mulheres, mostrando como os valores sociais podem influenciar as leis. Felizmente, esses tempos ficaram para trás, e hoje o batom é apenas uma maneira divertida de se expressar. Mas não é incrível como algo tão simples como a maquiagem pode contar tanto sobre a história? Você pode se surpreender. 25 meias em 1 minuto. David Rush recentemente quebrou o recorde mundial do Guinness, tirando 25 meias com os olhos vendados, superando o recorde anterior de 24 meias, estabelecido por Rocher do Japão. Imagine a concentração e a velocidade necessárias para alcançar esse resultado.
Rush teve que confiar no tato e na memória para encontrar e tirar rapidamente cada meia. A tarefa de fazer isso com os olhos vendados adiciona uma dificuldade extra, mostrando não apenas agilidade física, mas também clareza mental. O talento incomum de Rush pode surpreender muitos, mas ele não é novato em quebrar recordes. Ele já estabeleceu vários recordes do Guinness em diferentes categorias. Este recorde é um testemunho de sua dedicação e treinamento. Quem diria que tirar meias poderia ser tão emocionante? Talvez da próxima vez que você se vestir, você pense em quantas meias está colocando. Você vai se surpreender com a piada esperta da Southwest Airlines. Em uma ação divertida, a Southwest Airlines uma vez brincou com os passageiros ao anunciar uma classe do amor para casais. A companhia aérea afirmava que essa seção teria comodidades românticas, como mais espaço para as pernas, velas e lugares aconchegantes. Embora tenha sido pensada como uma brincadeira, muitos viajantes levaram o anúncio a sério e se perguntaram como reservar um lugar nessa cabine única. A piada demonstrou o espírito brincalhão da Southwest, lembrando a todos que os voos nem sempre precisam ser sérios. Isso gerou risadas entre aqueles que entenderam a brincadeira e um pouco de confusão entre outros. Essa abordagem leve ajudou a criar experiências inesquecíveis para os viajantes, fazendo-os sorrir antes mesmo da decolagem. É um ótimo exemplo de como um pouco de humor pode alegrar um dia comum de viagem. Você já se deparou com um anúncio engraçado de uma companhia aérea? Você sabia que os adultos são compostos por cerca de 60% de água? Isso é impressionante. Nos recém-nascidos, esse número chega a 80%. Essa alta porcentagem é crucial para o rápido crescimento e desenvolvimento deles. Porém, à medida que crescemos, essa porcentagem começa a diminuir. Aos 1 ano de idade, o conteúdo de água cai para cerca de 65%. Depois disso, se estabiliza em torno de 60%. E permanece assim durante toda a vida adulta. Esse equilíbrio é essencial para várias funções do corpo, como regular a temperatura, transportar nutrientes e manter a saúde das células. Então, da próxima vez que você tomar um gole de água, lembre-se de que está ajudando a manter o nível de água em seu corpo. É incrível como nossos corpos dependem tanto desse líquido vital. Você já viu asas acima das nuvens? Essa visão, muitas vezes, abre a porta para um mundo mais amplo e místico. Essa ideia fascinante se conecta com as reflexões de Amila, um autor incrível nascido em 1922, que tem uma ligação única com Christopher Robin, o querido personagem das histórias do Ursinho Pooh. Essas histórias mágicas convidam as crianças a um mundo cheio de mistérios e acrobacias, onde aventuras acontecem a cada passo. A narrativa se entrelaça com temas de imaginação e liberdade, como asas que deslizam graciosamente acima das nuvens e pairam sobre as ondas. Ao tocar na essência mágica da infância, a criatividade de Amila inspira os leitores a abraçar a curiosidade e a maravilha. Cada história nos ensina que a vida não é apenas um caminho reto, mas uma jornada emocionante, cheia de reviravoltas inesperadas. Portanto, da próxima vez que você olhar para o céu ou observar as ondas quebrando, lembre-se de que há mais para ver além dos nossos dias comuns. As asas podem ser um sinal de que a magia está à frente. Você pode se surpreender. A figueira precisa de vespas para crescer. A figueira tem uma parceria incrível e complexa com as vespas, essencial para sua reprodução. Quando uma vespa fêmea nasce, ela sai do figo onde se desenvolveu. Esse figo é tanto seu lar quanto sua fonte de alimento. Assim que ela sai, sua missão é clara. Ela precisa encontrar outro figo para colocar seus ovos. Ao procurar um novo lar, ela acaba polinizando o figo, permitindo que ele produza sementes. Essa relação simbiótica beneficia ambas as espécies. A figueira oferece um ambiente seguro para as larvas das vespas, enquanto as vespas ajudam a figueira a se reproduzir com sucesso. Sem essas pequenas trabalhadoras, a figueira não existiria como a conhecemos. Não é surpreendente como a vida se entrelaça de maneiras tão inesperadas. Você sabia que Veneza foi construída em um arquipélago único? A incrível cidade de Veneza, na Itália, é diferente de qualquer outra no mundo, pois está situada em um arquipélago com 118 ilhas. Essas ilhas são ligadas por uma complexa rede de canais e pontes, o que dá a Veneza seu charme especial. Historicamente, essa cidade flutuante surgiu de lagoas pantanosas e se tornou uma importante potência marítima na Idade Média. Arquitetos e engenheiros habilidosos do passado criaram fundações sólidas de estacas de madeira, que ainda sustentam sua magnífica arquitetura.
Passear pelas estreitas ruas de Veneza ou fazer um passeio de gôndola permite que você mergulhe em sua rica história e herança cultural. Apesar de sua beleza, Veneza enfrenta desafios relacionados ao aumento do nível do mar e ao grande número de turistas. Compreender a incrível estrutura da cidade pode aumentar sua apreciação por sua arte, história e esforços para preservar seu futuro. Não é surpreendente como uma cidade pode ser construída sobre a água. Você não vai acreditar no que a garrafa de Coca-Cola esconde. A famosa garrafa de Coca-Cola foi projetada para ser reconhecida instantaneamente, mesmo no escuro ou ao toque. Essa forma única, conhecida como garrafa contornada, foi apresentada pela primeira vez em 1915 e quase não mudou desde então. Foi criada pela empresa Root Glass para que as pessoas pudessem facilmente distinguir a Coca-Cola entre muitos outros refrigerantes. A decisão de fazer um design tão marcante e curvado ajudou a Coca-Cola a se tornar um símbolo mundial. Seu contorno é tão conhecido que até uma pessoa cega pode reconhecê-lo ao toque. Essa escolha inteligente de design é uma das razões pelas quais a Coca-Cola continua sendo uma das bebidas não alcoólicas mais vendidas do mundo. Combinando tradição e inovação, a garrafa de Coca-Cola permanece um verdadeiro símbolo de branding. E se eu te contar sobre os tesouros antigos do Cairo? O Museu Nacional de Antiguidades do Cairo é a maior coleção de artefatos do Antigo Egito no mundo. Este incrível museu abriga mais de 120 mil itens que mostram a rica história, cultura e crenças de uma das civilizações mais antigas da humanidade. Desde múmias impressionantes até joias de ouro e esculturas elaboradas, cada objeto conta uma história que nos conecta ao passado. A famosa exposição de Tutankhamon atrai visitantes de todo o mundo, exibindo tesouros que revelam a grandiosidade do Antigo Egito. Ao passear por suas salas, você verá como os antigos egípcios viviam, adoravam e interagiam com o mundo ao seu redor. Com tantos artefatos, o museu não apenas preserva a história, mas também desperta curiosidade e admiração sobre o mundo que já existiu. Não é fascinante pensar no que esses tesouros podem nos ensinar sobre nossas próprias vidas hoje? Por que o Bulbasauro combina plantas e dinossauros? Este Pokémon único captura nossa imaginação, unindo características de planta e dinossauro em uma criatura adorável. Bulbasauro é um ótimo exemplo de como a criatividade floresce no universo dos Pokémons. Sua planta bulbosa nas costas simboliza o fascinante mundo da botânica, enquanto sua forma de réptil é inspirada nos dinossauros. Por outro lado, o Gyarados segue um caminho diferente, incorporando aspectos impressionantes da mitologia chinesa sobre dragões. Este Pokémon, semelhante a um dragão, se transforma de um humilde Magikarp, mostrando o tema da persistência e das mudanças. O universo dos Pokémons combina habilmente diferentes elementos culturais e mitológicos, tornando esses personagens próximos e interessantes. Ao unir diversas inspirações, ele convida fãs de todo o mundo a explorar um rico tecido de criatividade. Não é incrível como os jogos podem refletir influências tão variadas? Prepare-se para abraços incríveis no restaurante. Em um mundo onde almoços podem parecer sem graça, um proprietário de restaurante escolheu uma abordagem única para atender seus clientes, deixando uma marca significativa. Esse proprietário não apenas servia pratos deliciosos, ele oferecia abraços calorosos a cada café da manhã ou almoço. Imagine a alegria de entrar em um lugar onde seu prato vem acompanhado de um abraço sincero. Este aconchegante restaurante ficou conhecido não só pela comida reconfortante, mas também pelos 75.402 abraços compartilhados entre funcionários e clientes. Esse gesto significativo mostrou como pequenos atos de bondade podem impactar profundamente a comunidade, fazendo os visitantes se sentirem valorizados e amados. No entanto, em 2014, ele decidiu fechar as portas do seu amado restaurante, deixando um legado que ia muito além de apenas pratos saborosos. Os abraços que ele ofereceu criaram um efeito cascata de positividade que muitos ainda lembram. Não é incrível como a visão de uma pessoa pode trazer tanta alegria? Quando as celebridades parecem diferentes, a inteligência artificial recentemente mostrou suas incríveis capacidades, revelando como estrelas famosas, como Shakira e Tom Cruise, poderiam parecer com outras características raciais. Essa tecnologia utiliza algoritmos complexos e grandes conjuntos de dados para criar imagens realistas, permitindo explorar de forma envolvente questões de identidade e representação.
Ao alterar traços como cor da pele, textura do cabelo e formato do rosto, a IA abre discussões sobre diversidade na mídia e nossa percepção de beleza. Os resultados podem ser impressionantes, às vezes desafiando nossas ideias sobre quem representa uma cultura ou herança específica. Embora essas transformações despertem interesse e entusiasmo pelas inovações em IA, também levantam questões importantes sobre ética e respeito à identidade das pessoas. Neste novo mundo digital, é crucial considerar as consequências do uso de tecnologias para alterar figuras reais, como isso pode afetar nossa compreensão de raça e representação no entretenimento e além. Por que o as se tornou a carta mais importante? Essa pergunta, que parece simples à primeira vista, nos leva a um pedaço interessante da história. Originalmente, o as não era a carta mais alta nos jogos. Na verdade, ele tinha um status muito mais baixo, até o final do século XVIII, após a Revolução Francesa. Nesse período turbulento, a monarquia perdeu poder e os valores sociais começaram a mudar drasticamente. Quando o povo se revoltou, o as se transformou na carta mais forte, simbolizando a nova igualdade e poder. Essa mudança afetou não apenas os jogos de cartas, mas também refletiu transformações mais amplas na dinâmica cultural, onde o homem comum se tornou mais visível. A ascensão do as representou uma ruptura com as tradições em muitos círculos de jogos. Curiosamente, essa transição é um ótimo exemplo de como os valores sociais podem influenciar o lazer, mudando as regras que seguimos ao jogar. Então, da próxima vez que você jogar um jogo de cartas e seu as estiver em primeiro lugar, lembre-se de que ele simboliza não apenas sorte, ele representa um momento importante na história. E se eu te contar sobre o tronco de Natal mágico? A tradição do tronco de Natal é uma festa fascinante que existe há muitos séculos. Tudo começa com a decoração de um grande tronco, frequentemente envolto em fitas bonitas. As famílias regavam o tronco com vinho ou óleo e o acendiam, usando restos do tronco do ano anterior, simbolizando continuidade e sorte no ano que se aproxima. Com o tempo, essa simples tradição se transformou em algo doce e agradável. Em diferentes culturas, o tronco de Natal se tornou um bolo delicioso, que muitas vezes se parece com o próprio tronco e é coberto com chocolate rico e açúcar de confeiteiro. Essa sobremesa deliciosa não só transmite o espírito festivo da temporada, mas também serve como uma bela decoração nas reuniões de Natal. Então, da próxima vez que você cortar um bolo tronco de Natal, lembre-se de sua rica história e do calor que ele traz para as festas ao redor do mundo. Você sabe o que realmente afeta a eficiência de combustível dos carros? O indicador de nível de combustível no seu carro faz mais do que apenas mostrar quanto gasolina você ainda tem. Ele também indica de qual lado está a tampa do tanque. Essa função prática evita que você passe vergonha ao chegar em um posto de gasolina e perceber que está do lado errado. A maioria dos motoristas sabe que abastecer é uma parte regular de ter um carro, mas muitos não valorizam os pequenos detalhes que tornam esse processo mais confortável. Com apenas um olhar no símbolo do nível de combustível no painel, que geralmente tem uma seta apontando para a esquerda ou para a direita, você facilmente saberá onde abastecer. Esse design inteligente não só facilita o processo, mas também ajuda a manter o fluxo nos postos de gasolina. Na próxima vez que você entrar no carro, dê uma rápida olhada nesse indicador e veja como ele simplifica sua rotina de abastecimento.